Olá, sou Elizabeth Pocidente, sou médica psiquiatra no Rio de Janeiro. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre transtorno afetivo bipolar, que eu vejo que surgem muitas confusões quando os pacientes recebem esse diagnóstico. O que é um transtorno afetivo bipolar? É uma doença inflamatória do sistema nervoso central, com uma carga genética importante e que tem oscilação de humor, por isso esse nome bipolar. E como é que seria essa oscilação de humor, né? Porque, claro, nós também oscilamos, mesmo que não somos bipolares. A oscilação de humor, ela vai ter uma fase chamada euforia ou mania, que é uma fase que a pessoa está extremamente alegre, ela está com muita energia, com uma necessidade menor de sono, um aumento da libido, mais corajosas para fazer investimentos, gastos excessivos, às vezes doa muitas coisas. É muito raro só ter a fase maníaca. A gente espera que em algum momento ele vai ter a fase depressiva. Na fase depressiva, o que é? Uma tristeza acentuada, uma falta de energia, uma redução da libido e de outras atividades que o paciente tinha prazer. Pode ter alteração do sono, alteração do apetite, um negativismo, uma vontade de morrer, pode ser acompanhado de ideação suicida também. E esse paciente, dificilmente ele vai procurar na fase da euforia. Ele vai buscar o médico na fase depressiva. Na maioria das vezes, o primeiro episódio do transtorno bipolar é a depressão. Mas pode ser que ele vá na depressão, mas você não perguntar da fase de euforia, né? Ele não vai responder, porque ele não traz como uma situação de problema. Mas aí quando você pergunta, e aí, qual foi a melhor fase da sua vida? Às vezes ele fala, teve uma fase assim, aprontei, fiz, aconteci, fui ótimo, maravilhoso, poxa. E aí você tem que observar esses outros sintomas, né? A privação do sono, como é que foi essa questão da libido, como é que foi essa questão da energia, se não estava demais. Isso a gente já caracteriza o transtorno bipolar. Agora, existem pacientes que ele não tem esse quadro de euforia muito grande. Ele tem um quadro menor, né? Ou às vezes até não é um quadro depressivo tão grave, mas tem um quadro menor. Tem uma hipomania, né? Que não é um quadro franco de mania, mas caracteriza o transtorno bipolar. Então a gente tem um espectro, então os principais, né? A gente tem o transtorno bipolar tipo 1, que o paciente vai ter uma fase de euforia franca, que pode ser acompanhada inclusive de sintomas psicóticos. O que é isso? É perder um pouco a noção da realidade. Então, por exemplo, ele pode ter uma mania psicótica, ele vai se sentir muito feliz, uma pessoa especial, que ela consegue, sei lá, por telepatia, falar diretamente com Deus, que ela tem um poder especial. Ou ela pode também ter uma depressão psicótica, que é o seguinte, ela vai se sentir que ela, de repente, é a culpada de ter surgido a pandemia no mundo, que toda a desgraça do mundo é culpa dela, que ela faz mal ao mundo. Pode, inclusive, ter alucinações, né? Principalmente alucinações auditivas. Isso é que caracteriza, que às vezes faz um diagnóstico diferencial até com esquizofrenia. Então, é importante. Então, existe o tipo 1, que ele vai ter uma fase de euforia clara, ou uma depressão clara, né? E que pode ser acompanhado de sintomas psicóticos. Tem o tipo 2, que às vezes ele tem um quadro de hipomania, que o médico tem que investigar, acompanhado de um quadro depressivo. Às vezes ele teve um quadro de hipomania uma vez na vida, um quadro de mania uma vez na vida e vários episódios depressivos. E isso a gente tem que debruçar sobre a história do nosso paciente. Se possível, ver a história familiar também. Existem outros subtipos, mas esses são os principais. Coisas que a gente também tem que prestar atenção. Existem gatilhos para o paciente desenvolver esse transtorno bipolar. A gente sabe que tem a carga genética, mas muitas das vezes a gente vê que esses episódios aconteceram o quê? Depois de uma época de privação de sono, uso de álcool, drogas ou abstinência de álcool e drogas. A abstinência de nicotina ou durante o tratamento da dependência de nicotina. Uso de antidepressivos. Suspensão abrupta do lítio. Várias drogas para emagrecer, seja a base de anfetamina ou também alguns, né, fitoterápicos, ortomoleculares, entre aspas, que fazem virada. Então,
isso a gente tem que ver, porque a maioria dos pacientes, o primeiro episódio, às vezes aconteceu depois disso. Então, a gente tem que diminuir esse estigma, bipolar é maluco. Não! Existe alguns que têm um quadro psicótico que tratado fica ok. Só que é uma doença crônica. Uma vez recebido o diagnóstico bipolar, ele vai ter que tomar remédio a vida toda. É claro que no decorrer, sem sintomas, muitos pacientes ficam assim, não tô ótimo, pra que eu vou tomar remédio? Vou suspender o remédio. Esse é o grande problema. Ou vai em outro colega médico e fala assim, mas você tá bem, por que você vai tomar esse remédio? Aconteceu até uma situação chata, que um paciente meu estava muito bem, foi no ortomolecular que mandou suspender abruptamente o carbolítio, o carbonato de lítio. Ele fez uma virada, né, de maneira que ele se enrolou em várias situações. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, você tire suas dúvidas direto com o seu médico. Se o seu outro médico de outra especialidade comentar, pede para ele ligar para esse seu médico para entender o que está acontecendo. Não saia fazendo uso de determinadas substâncias, porque elas podem, se você tiver uma carga genética, fazer você desenvolver. Não suspenda abruptamente o remédio. O remédio, uma vez recebido o diagnóstico de bipolar, você está bem? Né? Eu brinco com meus pacientes, não mexe em time que está ganhando. A gente vai reduzir para ver qual a menor dose que esse paciente pode ficar. Mas precisa se tratar. Então é muito importante, né? Eu acho que a psicoeducação, né? O paciente saber o que ele tem, o porquê, quais são os gatilhos, quais cuidados que ele tem que ter. Outra, envolver a família também. Uma psicoterapia, porque ele vai precisar também, para quê? Ajudar na adesão do tratamento, ajudar nos conflitos emocionais que pode desencadear uma crise, seja para a fase de euforia ou pela fase depressiva. Então são coisas muito importantes, além de manter uma atividade física regular, bons hábitos alimentares, uma boa qualidade de sono. Então são situações que é muito importante a gente trabalhar isso com o seu paciente. E você, profissional de saúde, que pode estar ouvindo isso, investigue a vida do paciente se você quer passar um antidepressivo ou se você quer passar determinadas substâncias. Porque é uma coisa muito comum eu ver paciente que está mal, porque tomou um antidepressivo para tratar a dependência de nicotina, mas não viu que esse paciente era bipolar. Então, fica atento, investiga, porque o paciente ele não vai falar sobre as fases dele porque ele não percebe. Até porque às vezes isso não é muito claro para ele mesmo. E essas oscilações de humor é diferente da oscilação de humor de quem não tem o transtorno afetivo bipolar, que é natural. Eu fico de mau humor quando eu tô com fome. Ok, é natural isso, né? Aconteceu uma coisa triste na nossa vida. A gente fica triste, mas não paralisa a nossa vida. Tem momentos que a gente está chateado com raiva, mas a gente não tem aquela explosão de raiva, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E a gente só consegue avaliar conversando com o paciente, perguntando fatos da vida dele. Outra coisa que é bastante comum é o bipolar tipo 2, né? 75% tem comorbidades, principalmente de transtorno de ansiedade generalizada ou pânico. Então, muitos desses pacientes eles estão fazendo tratamento para o TAG, para o pânico, mas na verdade eles também têm a bipolaridade. E às vezes isso não é falado, não é investigado. E pacientes bipolares têm várias comorbidades. Dependência de álcool e drogas, ou abuso de álcool e drogas, de nicotina, questão de transtorno alimentar, transtorno de personalidade borderline, nós temos também mais diabetes, mais doenças cardíacas, mais dislipidemias, mais hipertensão. Então, tudo isso a gente tem que avaliar no nosso paciente. Então, não deixe de conversar com o seu médico, não deixe de procurar ajuda se você tem dúvidas se você tem ou não tem. Converse com ele, ele é a melhor pessoa para poder te ajudar. Obrigada.